Então, por exemplo, o desenvolvimento de um carro. Você sabe que o carro ele tem um conjunto de técnicas, então eu tenho que ter a roda, ela não pode ser quadrada, né? Eu vou ter toda uma questão de aerodinâmica, de resistência do ar, então todos que vão fabricar para ter o mesmo sucesso, eles vão ter que ter os mesmos procedimentos padrões ali para desenvolver uma tecnologia, pelo menos para que as pessoas possam usar. Essa é a relevância da ciência, tá? Isso vai dar um caráter de universalização do conhecimento. Você vai disponibilizar o conhecimento para todas as comunidades. E outra coisa que é interessante, o Gil fala o seguinte: expõe que eles esclareçam acerca dos procedimentos técnicos a serem utilizados, proporcionando ao pesquisador os meios adequados para garantir a objetividade e a precisão dos estudos de ciências, não só sociais, mas ciências humanas, ciências biológicas e ciências exatas, podem ter esse mesmo padrão para que cheguem no mesmo resultado. A partir daí, nós temos as investiduras que vão garantir justamente a base de referencial, né? Então, eu posso usar para referenciar toda uma lógica, desde a investigação do conjunto de técnicas de procedimento e referenciação, eu posso usar uma característica histórica, fazendo essas análises do processo histórico dessa determinada pesquisa que eu estou fazendo, né? Então, eu posso pegar dados históricos de antes, durante e gerar possibilidades para depois. Esse é um ponto bem interessante. Outro que a gente pode fazer com que tenha uma relevância é o método de análise de dados, né? Que tudo isso gera para que você tenha a capacidade de analisar os dados. É justamente eu tenho um processo histórico e também posso ter um processo comparativo. Eu posso comparar entre, por exemplo, falando do coronavírus como exemplo, eu posso analisar os dados comparativos do crescimento do vírus, né, de pessoas infectadas na China, na Itália, na Espanha, e eu posso trazer uma conjectura para o Brasil. Então, esses dados comparativos fazem com que eu tenha uma certa um processo palpável para interpretações, e eu posso trazer determinadas medidas de prevenção. Tá? Outro que é interessante são os métodos estatísticos, que esse aí ele vai dar uma mensuração, ele vai dar uma ideia de quantificação do processo. É um dos métodos muito usados, por exemplo, nas ciências da saúde, as ciências biológicas e nas ciências exatas, né? E até nas ciências sociais, quando eu quero falar da questão da qualidade da população, nessas relevâncias. Então, esse método estatístico ele é um dos mais usados porque ele vai dar uma margem de confiabilidade. Ele vai te precisar, ele vai quantificar, ele vai mensurar e também vai qualificar. Então você vai, por exemplo, a quantidade de uma determinada população, se tem mais homens e mulheres, aí você faz um dado estatístico, né? Você vai fazer uma tabela comparando a quantidade de pessoas, de homens e mulheres. Aí você, por exemplo, faz a relação de indivíduos que foram contaminados, foram mais homens ou foram mulheres? A população mais região do centro ou foi região periférica? Então, a partir dos processos estatísticos, você vai trazer uma mensuração. Então, você que vai fazer uma pesquisa, esse método de coleta de dados, né, de análise de dados, ele vai te dar um pé no chão, como a gente pode dizer de forma mais simplificada, para a tua pesquisa. E nós temos a questão do estudo de caso. Então você vai pegar um determinado local, um conjunto de indivíduos daquele local e você vai estudar todo um padrão, um comportamento. E a partir desses estudos de comportamento, padrão, você vai gerar justamente a análise de dados para que você consiga chegar no resultado fidedigno. Também um outro método muito utilizado quando você não tem uma grande margem, né? Então, por exemplo, você pode pegar um conjunto de indivíduos e a partir da concepção daquele conjunto de indivíduos você pode ter uma ideia do todo. E aí você pode trazer justamente uma justificativa e até uma análise para os teus resultados da tua pesquisa. Tá? Então, o que acontece? Para a gente fazer as considerações finais. O conjunto de métodos, desde quando você vai coletar as informações, né?
da técnica de procedimento, que são as etapas de como você vai fazer, e o método de análise dos dados, eles vão ser os elementos chaves para que você tenha uma pesquisa confiável, tá? Para que você traga algo novo. Novo não no sentido de uma nova concepção teórica, mas novo de informações, tá? Daquele local. E aí você pode trazer a pesquisa, um caráter que as pessoas têm dizer assim, olha, isso aqui realmente é relevante, porque eu estou trazendo, por exemplo, dados estatísticos daquele local, eu posso estar trazendo informações de um determinado reconhecimento de um fator de doença ou de uma qualidade educacional ali daquele local. E aí o conjunto de métodos, quando qualquer pesquisador pegar, né, ou por exemplo o professor, ele vai pegar a tua pesquisa, ele vai perceber que você teve um método de coleta, você desenvolveu uma boa técnica de disposição do processo investigativo e ao final você teve um bom método de coleta de dados e isso te gerou uma qualidade de resultado, a tua pesquisa ela vai estar bem alicerçada e com isso você vai conseguir ter uma boa produção. Vocês que estão começando, né, quem entrar nos primeiros semestres, se você seguir esse conjunto de etapas, né, a partir daí você vai escolher quais os referenciais teóricos são mais relevantes para que você tenha a base da tua pesquisa, porque os referenciais teóricos são aqueles autores que vão dizer assim, olha, esse indivíduo ele está apontando no caminho certo, você está tendo, né, tendo esse respaldo ali de autores anteriores para que você traga uma informação, você traga uma pesquisa nova ali dentro daquele caminho que você está apontando. E você sempre respeite, né, a sua natureza, da sua problemática, tá? Porque é o seguinte, você só produz pesquisa se você tem problemas, se você vai investigar um determinado problema, tá? Só a partir do problema é que você vai gerar um resultado para responder ou não esse problema. Essa é a investidura de toda a pesquisa científica. Então você não pode de jeito nenhum começar uma pesquisa científica sem ter um problema delimitado, sem saber em que você vai investigar para gerar um resultado. Então se você seguir esses caminhos, você vai conseguir desenvolver uma boa pesquisa e você vai ser um bom pesquisador. Desde já, espero que vocês tenham compreendido e um grande abraço.